Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Espero encontrar vocês todos bem. Nós estamos aqui hoje para darmos continuidade à Escola de Servos, com a aula número 5. E o tema da nossa aula hoje é caráter. Quem você é quando ninguém está olhando? Caráter hoje é uma palavra muito importante, é uma ação muito importante na vida de todos nós, principalmente de nós que somos cristãos, que servimos ao Deus vivo. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria muito de fazer uma oração com todos vocês, clamando a Deus pela presença dEle, pelo ensinamento, pela sabedoria de Deus nas nossas vidas, para que a gente venha receber essa palavra hoje, venha guardar em nossos corações e possamos vir a colocar em prática tudo que aprendermos aqui no dia de hoje. Senhor nosso Deus e Pai, nós consagramos este momento na Tua presença, agradecendo ao Senhor por este tempo de aprendizado, agradecendo ao Senhor por esse ensinamento precioso. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para agir nas nossas vidas, nos nossos corações, levando a nossa mente cativa ao Senhor para aprendermos da Tua palavra, aprendermos os Teus ensinamentos, guardarmos e colocarmos em prática em nossas vidas diárias, no nosso cotidiano. Desde já agradeço, Pai, a Tua presença, porque sei que tudo que fazemos para Ti, Senhor, porque Te amamos, porque queremos a Tua presença, porque queremos estar perto de Ti, aprender de Ti e viver segundo a Tua vontade. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos seguir. Caráter, eu acredito que todos nós já ouvimos falar dessa palavra tão pequena, mas tão importante, né? É uma palavra que geralmente os jornais e a televisão não empregam com muita frequência. No entanto, nós conhecemos bem o seu significado, porque quando falta caráter, nós percebemos de imediato. Hoje em dia as pessoas choram a morte da integridade ao ver governantes eleitos aceitando suborno, líderes do mundo dos negócios exigindo compensações. As pessoas também perguntam o que houve com o amor ao próximo quando a gente ouve histórias, quando a gente lê histórias sobre homens que maltratam companheiros, familiares, filhos, crianças que se tornam vítimas de abuso. Caráter, disse um sábio certa vez, é o modo como nós agimos quando ninguém está olhando. Caráter não é o que nós já fizemos, caráter é aquilo que nós somos. Caráter não é algo que nós podemos desenvolver através de resoluções nobres, né, tomadas com base numa lista de atributos. Normalmente, para que você tenha um caráter firme, tenha um bom caráter, é necessário muito sacrifício, é necessário esforço, anos de fidelidade, para que essa virtude se torne plena e constantemente perceptível em nós. O mais de tudo e mais importante de tudo isso é que o nosso Senhor Jesus Cristo, o único perfeito em todas as virtudes, ele se propõe a desenvolver em nós o caráter dele, à medida que nós o seguimos. Então, conforme nós vamos seguindo a ele, conforme nós vamos aprendendo com ele, ele se propõe a desenvolver o caráter dele em nós, né? A transformar as nossas vidas, a transformar o nosso modo de viver. E um caráter íntegro hoje, ele se revela de muitas maneiras em nossas vidas. E hoje a gente vai estar aprendendo aqui algumas dessas maneiras, e que são muito importantes e que revelam o tipo de caráter que nós temos. Em primeiro lugar, nós estaremos hoje falando sobre a coragem, né? Coragem é algo que a gente limita muito a palavra coragem. Por que nós, como seres humanos, limitamos a palavra coragem? Porque a gente acredita que coragem é quando alguém pratica um ato heróico. É quando uma pessoa atrai a atenção da mídia porque ela de alguma forma salvou uma pessoa de idade, ou ela tirou uma criança de um prédio em chamas, ou ela mergulhou em águas congeladas para salvar alguém. E coragem, ela não está limitada somente a atos heróicos, né?
porque você tendo um ato de salvar alguém, de ajudar alguém, é da natureza de quem nós somos em Cristo, né? Porque nós somos um povo que está aqui para servir, um povo que está aqui para amar o nosso próximo como a nós mesmos, a servir, a dar o nosso melhor. Mas um ato de coragem, ele vai muito além, né, de simplesmente um ato heróico. Eu quero ler com vocês um versículo que está em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, que diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Todos nós, todos os dias, temos que tomar decisões que revelam se nós somos corajosos ou se nós somos covardes. Nós temos que escolher entre algo que é certo e algo que nos é mais conveniente. Ou nós agimos numa base, numa convicção, ou nós cedemos por causa de comodidade, de avareza, ou muitas vezes por desejo de aprovação. Há quem diga, e muitas pessoas que falam sobre isso, que caráter, que digamos que o cristianismo é para pessoas fracas, é para pessoas covardes, é para pessoas bobas. Muitas vezes que eles dizem que pessoas que não têm nada para fazer, então elas se convertem, né? Só que nada disso é verdade. Porque hoje você precisa ser uma pessoa corajosa para tomar a decisão de se arrepender, de se tornar uma cristã. Porque se você for olhar o contexto do que é se tornar cristão, o contexto de uma pessoa que se converte a Cristo, você vai ver que é algo muito importante, porque você tem que se arrepender diante de um Deus santo. Você tem que ter coragem para lhe contar toda a verdade de quem você é, né? Abrir o seu coração e aceitar que você tem aquilo, que você precisa mudar aquilo, ter coragem e tirar o orgulho para se expor diante de um Deus santo. Dizer que você mentiu, dizer que você magoou alguém, ou que você trapaceou, que você foi ganancioso, que você foi desonesto, egoísta, que você foi infiel. Muitas vezes, quando somos confrontados com esse tipo de situação, nós tememos, nós, ficamos vulneráveis, porque a gente precisa abrir o nosso coração, e confessar e nos arrependermos e termos uma mudança de vida, e isso requer coragem. Não há algo que todos conseguem fazer, não há algo que todos conseguem ter em suas vidas. Nós precisamos, como cristãos, ter coragem, por exemplo, para nos expor. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, que pode englobar, de certa forma, aquilo que eu estou falando aqui sobre coragem, mas que vai se encaixar na situação de cada um. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo que um aluno de uma escola está para terminar um trabalho. Vamos dizer que o professor chegou ali no início do ano letivo ali e deu um trabalho muito importante que deveria ser concluído até em certo tempo, vamos dizer 2, 3 meses, e está chegando aquele momento de entregar aquele trabalho e a pessoa chega, a perceber que ela não concluiu, que ela não seguiu adiante, que ela não conseguiu, fazer o seu trabalho. Qual que é a sua primeira, o seu primeiro foco, o seu primeiro pensamento? Vou conversar com o professor, vou dar algumas desculpas, Vou chegar para ele e vou dizer, aconteceu, por exemplo, eu perdi o livro que eu precisava para fazer o trabalho, ou a minha pesquisa não deu certo, o meu computador estragou e eu perdi tudo que eu fiz. Então, são inúmeras desculpas que aquele aluno pode chegar ao professor e se prontificar a dar. Mas, dificilmente ele vai chegar para o professor e ele vai ser sincero, ter coragem para ser honesto. Como, por exemplo, professor, o senhor nos deu esse trabalho lá no início, e o senhor nos deu um tempo hábil para fazer esse trabalho. Só que eu não fiz, eu fiquei jogando futebol, ou eu resolvi escutar música, ou eu resolvi assistir umas séries de TV, e eu acabei que eu fui indisciplinado e realmente não fiz o trabalho, e eu estou aqui diante do Senhor, professor, para lhe dizer que eu não tenho desculpas, o erro foi meu, e que o professor pode tomar
a decisão que o Senhor achar melhor com relação a essa minha indisciplina, né, a eu ter sido indisciplinado nessa questão e não ter concluído o trabalho. É preciso coragem, né, para uma pessoa chegar diante de uma pessoa e ela dizer a verdade para ela, né? Só que a maioria das pessoas hoje, elas tendem a criar desculpas, a andar em desculpas, né, para não realmente expor quem elas realmente são. E ser cristão, ele profundamente é você se expor, é você colocar diante de Deus quem você é você olhar para dentro de você, é sondar o seu coração e verificar o que é de errado em você e tomar uma atitude de coragem, ter uma atitude de coragem para mudar aquela situação. Então, você precisa de muita coragem para ser um cristão. Porque algumas das provações de Deus, elas vão exigir o máximo de nós. É necessário hoje lutarmos, termos coragem para lutarmos contra a tentação. Contra a tentação, inclusive, de buscar algo que nos parece mais interessante. Para arrancar camadas e mais camadas de máscaras, véus, mecanismos de defesa para edificar os nossos relacionamentos. Porque nós vamos vivendo numa sociedade, num mundo onde as pessoas costumam, né, se esconder atrás de quem elas são, ou ser uma pessoa na frente de um público e em outro público ser outra pessoa. E essa capacidade de usar máscaras e véus e se esconder e mudar. E tudo isso, sabe, requer da pessoa, muitas vezes, uma capacidade de se esconder atrás dos seus erros, das suas falhas e não admitir, não ter coragem de ser honesto. E a nossa sociedade, ela não fala muito nesse caráter que é a coragem, para você ser sincero, para você ser honesto, para você seguir em frente, né? Não nos incentiva muito a cultivar a coragem, né? Porque como que a gente cultiva a coragem? Como que alguém se torna corajoso? Alguém desenvolve coragem quando ela encara os seus temores que o afligem, né? Geralmente é quando algum movimento da vida começa em algum momento da vida nós começamos a encarar os nossos temores em vez de fugir deles. Quando nós encaramos a necessidade de mudança em algum ponto da nossa história, em alguma área da nossa vida, a gente encara que a gente precisa de uma mudança naquela área e a gente tem a coragem de ir lá, de seguir em frente e de mudar aquela situação. Então, a gente cultiva a coragem agindo. A gente cultiva a coragem andando, né? Caminhando, seguindo em frente. Toda vez que você encara o medo, toda vez que você o vence, você cresce um pouco mais. A cada tentativa bem sucedida, você desenvolve um pouco mais de senso de confiança. E a nossa coragem, ela se fortalece à medida que nós enfrentamos os temores que nos apavoram. E outra maneira também de aprimorarmos é nos cercarmos de bons exemplos. Isso é muito importante. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33. Que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Se você passar tempo com pessoas que não são corajosas, que são fracas, que são covardes, pessoas que desistem de lutar, que fazem concessões, né? Muitas vezes pessoas fazem concessões para evitar se arriscar ou para evitar confrontos. Só que essas concessões acabam fazendo com que essas pessoas percam o caráter, percam a verdadeira identidade, né? Porque vão se entregando às coisas do mundo, vão fazendo concessões para andar com as pessoas, para agradar as pessoas, para dizer que está tudo bem, quando não é assim que funciona. Né? Quando você ter coragem para você encarar as coisas e você saber o que é a verdade, e você saber o caminho que você deve andar, e você seguir por esse caminho sem desistir, permanecendo firme e forte nesse caminho, tudo isso requer coragem, tudo isso requer coragem para você manter o seu caráter, a sua identidade de quem você é em Cristo. Não aceitar as mentiras do mundo, não aceitar os enganos deste mundo, não fazer concessões com a sua
com a sua vida cristã, requer muita coragem. E isso é uma característica, por isso que a coragem é uma característica muito forte do caráter. Porque hoje uma pessoa, ela precisa ser muito corajosa para seguir em frente, para seguir a Cristo, para tomar as decisões e saber quem ela é e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, né? Outro ponto do caráter que também é muito importante é a disciplina. Olha o que diz em Provérbios 6:23. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Olha, outro versículo que nos fala sobre disciplina está em Provérbios 23:12, que diz o seguinte: pois o mandamento é a lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Então, o que seria a disciplina hoje? A disciplina é um dos traços do caráter mais importante que podemos ter, porque ela trata de uma peça-chave de desenvolvimento de qualquer área da nossa vida. Ter disciplina é retardar a autossatisfação, é tomar decisões antecipadamente e prestar contas daquelas decisões que você tomou. As recompensas da disciplina, elas são muitas, mas raramente elas são imediatas. Hoje em dia, no mundo que nós vivemos, no mundo que clama pelo prazer imediato, pelo caminho fácil, torna-se difícil escolher o caminho da disciplina. Contudo, se hoje nós obedecermos aos padrões mundanos da satisfação imediata, nunca vamos obter o êxito na nossa caminhada com o Senhor. Sempre nós temos que entender que a disciplina ela nos trará recompensas em qualquer área da vida que nós a aplicarmos. Na área espiritual, por exemplo, a recompensa é uma vida cristã estável, com maturidade, com utilidade, com satisfação, com contentamento. No relacionamento com os outros, a nossa disciplina, ela traz a recompensa de um casamento bem-sucedido, por exemplo, de uma família bem estruturada, de relacionamentos felizes. A recompensa pela disciplina física é um corpo em forma, aumento da vitalidade, maior resistência a doenças, né? Um plano de saúde mais barato, que você não gaste tanto, maiores níveis de concentração e uma autoestima mais elevada. No plano financeiro, por exemplo, é uma vida livre de dívidas, e a satisfação de saber que o nosso patrimônio está crescendo. Então, a gente tem que ter disciplina em muitas áreas da nossa vida. E muitas vezes nós precisamos aprender a retardar a nossa satisfação. O que muitas vezes quer dizer retardar a nossa satisfação? Por mais que você queira algo, por mais que você deseje desfrutar de algo, você analisar se aquele é o momento para você adquirir certa coisa, se aquele é o momento para você tomar certa decisão de comprar, de adquirir, de viver algo, né? Analisar todo o âmbito, todo o global, o geral daquela situação, não tomar uma decisão por impulso, né? Não tomar uma decisão por emoção. Muitas das nossas decisões que nós tomamos por emoção são aquelas que trazem consequências muito ruins para a nossa vida posteriormente, e nós temos que viver depois com essas consequências. Então a disciplina é algo muito importante nas nossas vidas, ela faz parte do caráter também de uma pessoa, né? Uma pessoa disciplinada, uma pessoa que, por exemplo, sabe que tem um compromisso lá com o seu trabalho, um compromisso, né, de fazer bem as coisas, ter uma disciplina, de se dedicar àquilo que se propõe a fazer, né, de não se entregar às coisas, à preguiça, de não se entregar ao desânimo, mas ter a força de vontade de se levantar, de fazer. E saiba que toda vez que você fizer isso, Deus é contigo, né? Deus caminha contigo, como o próprio Deus disse a Josué, né? Se forte e corajoso, né? Se levanta, né? Faça as coisas conforme a palavra de Deus diz, faça as coisas conforme eu te ensino. Siga a disciplina de seguir os princípios de Deus, de conhecer a Deus, né? Uma disciplina de oração, uma disciplina de leitura da palavra,
para que você venha buscar cada vez mais intimidade e relacionamento com Deus, de conhecer a vontade dele para a sua vida, de passar pelos momentos difíceis que a gente encara todos os dias das nossas vidas e a gente só consegue com a ajuda do Senhor, a gente só consegue com a ajuda do Espírito Santo. E esse caminhar com Cristo é que nos leva, né, à vitória, ao sucesso, a concluirmos a nossa carreira, vencermos, né, as batalhas. Assim como eu citei para vocês, né, na nossa aula anterior, a gente tem que ter um foco para onde a gente está indo, né? Aonde a gente quer chegar e a gente colocar os nossos olhos naquilo e a gente seguir. E eu ressaltei que o nosso foco é Cristo, né? Que a nossa vitória é chegar à eternidade com Cristo, é vencer a batalha, é vencer as guerras e porque hoje nós já somos em Cristo mais do que vencedores. E nós não podemos desistir, nos entristecer, nos entregarmos às circunstâncias, mas devemos, através da disciplina, através da coragem, seguirmos o caminho que o Senhor tem para nós e chegarmos lá e vencermos. O nosso próximo ponto sobre o caráter é a visão, né? A visão é muito importante porque ser visionário dá muito trabalho, né? Muitas vezes é mais fácil seguir a correnteza e fazer o que é esperado. As pessoas de visão podem errar muitas vezes, até chegar aonde elas gostariam de chegar. Só que muitas pessoas se sentem incapazes de correr riscos, às vezes preferem a segurança e a tranquilidade. E ser visionário hoje exige também muito esforço. Eu vou ler para vocês 2 versículos sobre visão. E um está em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, que diz o seguinte: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Desculpa, esse é Mateus 19, 26. Eu falei Abacuque vem agora. Esse versículo aí para vocês é Mateus 19, 26. Agora eu vou ler para vocês Abacuque 2, 3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Né? Então a visão, ela tem um tempo designado. Todos os projetos que você tem na sua vida, elas têm um tempo designado para acontecer, né? Visão, o que é a visão? É a capacidade de Deus, a capacidade dada por Deus, para nós enxergarmos soluções possíveis para os problemas do dia a dia. Aqueles que possuem visão caminham em direção às soluções e não aos problemas. Hoje, ser uma pessoa de visão requer que você seja uma pessoa que resolva problemas, né? Não uma pessoa que vê problemas, mas uma pessoa que enxergue soluções. Mesmo que uma situação surja, né? Mesmo que exija muita atenção sua, mesmo que tenha um problema grave, você vê a solução, né? Você vai em busca daquilo que você sabe que é a solução para aquele problema. Né? Segundo ponto, que a visão é a habilidade de enxergar além do óbvio. Né? Um visionário, ele enxerga além do exterior e vê a singularidade da pessoa. Olha para o coração, enxerga o caráter, vislumbra as esperanças e contempla os temores que motivam a conduta dos indivíduos. Né? Visão é algo que nos faz olhar para frente e ver que tudo é possível. Né? Por isso que Jesus disse nesse versículo que eu li para vocês que as coisas podem ser impossíveis para os homens, mas para Deus tudo é possível. E quando a gente tem a visão de que para Deus tudo é possível e a gente segue essa visão, essa certeza da palavra de Deus que diz que para Deus tudo é possível, então a gente começa a olhar as situações do dia a dia, as circunstâncias, os problemas com outros olhos. Quando surge uma situação, a gente vê uma solução para aquela situação e a gente fica, né, a gente procura em Deus uma forma de resolver aquela situação. E a gente tem que entender que visão também é enxergar além do exterior, ou seja, não olhar para as pessoas ou para as pessoas com o nosso olhar,
mas procurar, sabe, olhar com o coração, olhar para o coração daquela pessoa, né? Porque muitas vezes, né, as pessoas, né, como aconteceu com Samuel, com o profeta Samuel, quando ele foi ungir Davi, e ele chegou ali na casa do pai de Davi, e ele olhou ali pro irmão mais velho, e por ele ser um homem alto, bonito, de guerra, um soldado, ele já chegou e disse, é esse que Deus escolheu, né? Mas Deus disse para ele, não, né? Não é esse, não olhe para o exterior, ele disse, porque eu olho para o coração, ou seja, Deus olha para o coração. E uma pessoa de visão, ela olha para o coração, né? Ela vê além do exterior. Visão também é uma habilidade dada por Deus para captar algo que Ele quer operar através da nossa vida se nos entregarmos a Ele, né? Então a visão se você for olhar em todos os tópicos que eu li, ela fala que é uma habilidade dada por Deus. Então nós temos que buscar em Deus essa habilidade que Ele tem disponível para nós, né? Então, se você for ver, Jesus lhe demonstrou possuir visão, né, ao mudar o nome de Simão. Tudo que os outros viam em Simão era impetuosidade, agressividade, medo. Jesus, porém, enxergou algo que havia no interior dele. Contemplou um potencial que até então ninguém havia detectado, né, em Simão. Simão tinha determinação, né, ele possuía uma virtude que nem ele mesmo sabia possuir, né. Então, quando a gente vê ali que Deus agiu, né, quando o Espírito Santo entrou ali na vida de Pedro, você viu o comportamento dele como mudou, né? Porque com a ajuda de Deus, com essa capacidade dada por Deus, nós podemos todas as coisas, e todas as coisas se resolvem na nossa vida. E por que a gente está falando dessa questão de visão? Porque uma pessoa de caráter é uma pessoa que busca soluções, né? É uma pessoa que busca resolver as coisas, é uma pessoa que encara as coisas e não foge delas, né? Olha que interessante a história aqui de Moisés, né? Que Deus um dia apareceu para Moisés e disse, preciso de um líder para o meu povo, que realize uma tarefa vital, mas que é muito difícil. Numa atitude de fuga, Moisés respondeu, eis-me aqui, Senhor, envia meu irmão, né? Ele é muito bem dotado para esta missão. Como ele consegue impressionar, ele sabe inclusive falar em público, né? Coisa que Moisés tinha uma certa dificuldade, ele não conseguia, né? Então, a gente muitas vezes acredita que a gente não é o tipo de pessoa que Deus vai usar para operar milagres, né? Porque nós pensamos assim, mas a minha vida ela não é feita, não é marcada por grandes feitos, né? Não existe muitas coisas que eu realizei na minha vida, né? Às vezes a gente se considera pouca coisa, né? A gente olha para nós mesmos e fica pensando, mas eu não tenho capacidade de resolver isso, eu não tenho como realizar esse sonho, ou eu não consigo realizar esse projeto porque eu sou tão pequena. Às vezes, né, você começa a olhar para dentro de vocês, assim como Moisés olhou, e começa a procurar em outras pessoas, e não, mas aquela pessoa é mais capacitada, aquela pessoa vai conseguir melhor do que eu. Só que você tem que entender, né, que você, né, tem Deus Todo-Poderoso com você. E você é importante para Deus. E Deus tem projetos para realizar na sua vida. Basta que você caminhe em direção a Ele e diga, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor, para cumprir a Tua vontade. Eis-me aqui para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eis-me aqui para ser instrumento na Tua obra. Eis-me aqui para ser cooperadora, né, do reino de Deus aqui na terra. Basta você se entregar a Deus e dizer, eis-me aqui, eu farei. Porque o Senhor me dá a habilidade para conseguir. Porque a habilidade que eu preciso vem de Ti, Senhor, não vem de mim. Mas vem da Tua capacidade, vem do Teu amor, vem do Teu propósito para a minha vida. Então visão é isso, visão é você enxergar além, né? É enxergar quem está em você, quem pode em você, quem realiza em você. Né? A própria palavra de Deus diz que Deus ele faz tanto querer como realizar, né? Então ele gera em você o desejo, os sonhos, mas ele também gera o realizar. É através do Espírito Santo, através do agir de Deus que você realiza as coisas. Então, hoje mude a sua visão de quem você é.
Olhe para quem você é em Cristo, para quem Ele é em você, que você pode todas as coisas, que não há impossíveis para ti. Né? Se tem algo que tem te perturbado, se tem algo que você tem vivido que em alguma área da sua vida que tem te incomodado, que você não tem conseguido mudar, que você tem visto passar os anos e aquilo não tem se resolvido, hoje dobre o seu joelho e coloque e derrame o seu coração, tenha coragem de derramar o seu coração na presença de Deus, né? Coloque o seu coração em disciplina para ler a palavra de Deus e ver qual é a vontade dele para aquela área da sua vida. E tenha a visão de que Deus pode todas as coisas nessa área da sua vida. Basta você e Deus se unirem, né? Se unirem no desejo de querer a mudança, de querer a transformação. E como eu disse no início, né? O Senhor Jesus, ele está aqui disposto para colocar em nós o caráter dele. Então só depende de nós darmos um passo em direção a Ele. E todas as coisas vão acontecer e Ele pode todas as coisas nas nossas vidas. E o próximo passo também, que é muito importante, que é a perseverança, olha o que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Né? Como a gente já sabe, a gente vive no meio de uma geração imediatista. Nós queremos tudo para ontem. Desejamos sucesso imediato, crescimento instantâneo, soluções rápidas e até maturidade espiritual instantânea. Se nossas expectativas não são prontamente atendidas, nós muitas vezes nos sentimos tentados a desistir. E poremos de lado a missão de Deus para a nossa vida antes mesmo de colocá-las em prática. Né? Sempre que você passar por algo difícil, pense da seguinte forma: esta tentação é um lenço de papel e não um bloco de concreto. Nós muitas vezes gastamos boa parte das nossas energias tentando fugir das provações quando deveríamos agradecer a Deus por elas. A adversidade, ela nos ajuda a desenvolver a perseverança, que é uma arma poderosa no arsenal do nosso caráter. Nós desenvolvemos perseverança quando aprendemos a suportar com firmeza os momentos de maior desânimo da nossa vida. Mateus 24:13 diz que aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Com a ajuda de Deus, você pode prosseguir. É nesse momento que as pessoas comuns, né, como eu e você, nos tornamos extraordinários aos olhos de Deus. Quando nós perseveramos, quando nós seguimos em frente, quando nós não desistimos. E nós desenvolvemos perseverança aprendendo a suportar com firmeza todas as coisas, né? Com firmeza, decididos, né? Quando a gente decide que vai seguir em frente, independente do que aconteça, independente do que surge em nossas vidas. Nós vamos seguir em frente, nós vamos chegar lá. E o próximo tópico seria o amor. Aqui a gente vai dividir o amor, né, em 4 categorias de amor, né? A gente vai falar do amor firme, do amor terno, do amor sacrificial e do amor radical. O amor, ele é uma característica muito importante do nosso caráter. Ele é um fruto muito importante para a vida de todo cristão. Porque tudo que a gente for fazer, seja para Deus ou seja para os homens, tem que existir o amor. Nós precisamos fazer por amor, né? Porque tudo que nós fazemos com amor, ele trará resultados muito benéficos para a nossa vida, né? Às vezes a gente acredita que a gente vê uma situação, às vezes a gente acha que a gente tem pouco amor, que a gente não consegue, né? E existe tipo de pessoas, né? A gente não pode dizer, né? Tem pessoas que conseguem ser sensíveis e bondosas, né? Enquanto outras são insensíveis, né? Existe muitas questões que são relativas ao amor
E tem muitas pessoas que têm uma capacidade de amar mais profundamente, enquanto outras não conseguem. Mas uma coisa, ambas as pessoas devem buscar em Deus, é que Ele coloque nos nossos corações o amor ágape, o amor que vem dele. Porque é através do amor ágape, o amor verdadeiro, o amor de Deus nas nossas vidas, que nós vamos conseguir viver todas as coisas, que nós vamos conseguir passar por todas as coisas, que nós vamos conseguir, inclusive, amar o nosso próximo como a nós mesmos, que é um dos mandamentos que Jesus Cristo nos deixou, né? Então eu vou falar para vocês agora do amor firme. O amor firme, ele se refere, a gente pode resumir ele como o amor que fala a verdade, né? O amor que diz o que tem que dizer, né? Independente do que você acredita que a pessoa vai pensar sobre você ou não. Muitas pessoas, às vezes, elas colocam o amor delas em xeque para manter um relacionamento. Mas muitas vezes você dizer a verdade para uma pessoa sobre algo, você pode achar que aquilo possa enfraquecer o relacionamento. Momentaneamente a pessoa pode não gostar de ouvir algo que para ela doa, mas pode ter certeza que ela vai ter um tempo que ela vai parar, que ela vai analisar, que ela vai pensar naquilo que foi dito a ela e ela vai ver que houve amor da sua parte, né? A gente tem que aprender a não falar as coisas para as pessoas com espírito de acusação. Não podemos ser julgadores, não podemos ser acusadores, mas devemos ser amorosos. E o amor firme, ele requer, ele é necessário, mas ele requer que haja um coração sensível. Então, no amor firme, nós não podemos ser insensíveis, né? Não podemos ter espírito crítico, com raiva, com vontade de acusar. Deve-se restabelecer um equilíbrio. Né? Olha o que diz em Mateus 18:15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então, o amor, ele tem que ser dito, ele tem que ser falado, né? Para que você possa entender e expressar esse amor de modo eficaz, são necessárias duas convicções básicas. A primeira, essencial, crer que dizer a verdade é mais importante do que nos calarmos para evitar conflito. Segundo, devemos entender que o bem-estar da outra pessoa é mais importante do que a harmonia hoje reinante em nosso relacionamento com ela. É o seguinte, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4:25. Efésios 4:25. Então eu vou ler para vocês aqui algo que o nosso próprio Senhor Jesus nos ensinou sobre amor firme, né? Mateus, é um texto bem longo, eu vou ler para vocês Mateus capítulo 23, eu vou ler para vocês dos versículos 13 ao versículo 33, porque é uma história bem complexa, e aqui a gente vê Jesus, ele falando, né, a verdade para aquelas pessoas, porque com certeza ele queria que aquelas pessoas entendessem aquilo, ele queria que aquelas pessoas abrissem os seus corações e vissem que elas precisavam de mudança, que elas precisavam do amor ágape nas suas vidas, que elas precisavam de um verdadeiro caráter, e um verdadeiro caráter, né, um caráter saudável, um verdadeiro caráter numa pessoa, ele tem que existir esse amor, o amor firme, o amor verdadeiro, o amor que não mente, o amor que não engana. Então vamos lá, eu vou ler para vocês para a gente também não tardar muito. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento.
Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos e dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Então a gente vê Jesus aqui sendo muito... quando a gente lê, a gente acredita que Jesus está sendo muito duro com aquelas pessoas. Mas Jesus estava usando do amor firme. Né? Do amor que diz a verdade, do amor que não oculta pecados, que não oculta erros, que não oculta mentiras, né? O Senhor, ele estava nos mostrando que o caminho do amor firme é o caminho que você diz a verdade, né? Com sensibilidade, né? Para as pessoas, né? Mostrando a elas que aquele não é o caminho certo, e que elas têm um caminho a seguir, elas têm uma escolha a fazer, né? E que você, o amor, além de mostrar, o amor é aquele que diz, eu estou aqui para você, para te ajudar, para que juntos nós vençamos essa batalha, né? A verdade, ela deve ser dita de maneira direta, sem rodeios. Não podemos dar margem a confusões ou mal-entendidos. Assim evitaremos um perigo maior, que é basear a nossa vida em mentiras ou omissões. Jesus tinha uma preocupação muito grande com as pessoas a quem ele se dirigia. Ele as amou e quis que elas se apegassem à verdade, para que não naufragassem perdendo a vida eterna. Amor firme é amar os outros como Jesus, preocupando-nos em dizer a verdade e não fugir dela só para manter uma harmonia, né? Só para manter um relacionamento. Outro ponto do amor, e a gente vai entrar agora no amor terno. O amor terno, a gente pode ver em Efésios 4:32, que diz o seguinte: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O amor terno hoje, raro, está cada vez mais necessário neste mundo cheio de gente de coração de pedra. É o amor que nos faz parar para ouvir o próximo quando ele necessita. É a enxergar todas as pessoas como tesouros de Deus, né? É perdoar, é amar, né? E é perdoar com todo o nosso coração. É vermos, né, na pessoa a importância que ela tem para Deus, a importância que ela tem para o Senhor. Né? Vemos todas as pessoas, né, com uma importância muito grande, porque elas são,
importantes para Deus, assim como nós somos importantes para Deus. E nós, como povo de Deus, devemos mostrar às pessoas como elas são importantes. Que elas, para a gente ver além daquilo que a gente considera simples, ou daquilo que a gente considera um propósito, como posso dizer assim, porque as pessoas, elas olham hoje na sociedade e elas veem um estereótipo, né? Um tipo de pessoa que precisa, né, estar ali, uma pessoa que faz tudo, uma pessoa né, que é um faz tudo, uma pessoa que tem projetos e que realiza projetos, uma pessoa forte. Mas a gente tem que ver o amor de Deus na vida das pessoas, a gente tem que ver o amor de Deus nas nossas vidas, né? Que nós dependemos dele para todas as coisas. E quando você vai falar do amor de Deus para alguém, você tem que se lembrar, né, que você tem que ter o amor terno, né, mostrar para a pessoa quem ela é para Deus, que se ela se arrepender, que se ela abrir o coração dela para o Senhor, se ela vir, né, a converter o seu coração para Cristo, andar com Cristo, que ela tem uma importância muito grande no reino de Deus, que ela é importante. Outro ponto do amor é o amor sacrificial. João 3,16 diz, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor, ele está muito mais ligado ao trabalho do que à diversão. Tem mais a ver com a condição de servo do que com a de herói. Quando me proponho a amar, geralmente acabo dando em lugar de receber. Amar inevitavelmente nos custa algo. Normalmente, os 3 bens mais valiosos que possuímos, meu tempo, meu vigor e meu dinheiro. O amor, ele é muito importante. E se a gente vê o próprio amor de Deus foi um amor sacrificial, né? Porque deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, como foi o versículo, né, deste tema. E eu li uma história muito interessante que eu estudei essa semana num devocional e eu queria compartilhar com vocês, e que ele resume um pouco do amor sacrificial, né? Ele fala de uma história de um povo ali que tinha um rapaz e 2 rapazes, eles estavam ali brigando e um chegou e matou o outro, né? E quando o povo viu aquilo, o povo se reuniu para correr atrás daquele rapaz que tinha matado o outro para matá-lo também. E esse rapaz, ele correu até a casa de um senhor ali, bateu, né, pediu socorro, me ajuda, porque o povo estava atrás dele para matá-lo. E aquele senhor, ele abriu a porta e deixou o rapaz entrar, e depois foi lá conversar com o povo e disse, né, por que vocês querem pegar esse rapaz, né, eu vou protegê-lo, vou mantê-lo aqui na minha casa. E o povo disse, não, ele matou uma pessoa e nós estamos aqui para matá-lo também. E ao mesmo tempo o povo disse, né, aí ele disse, não, mas eu vou protegê-lo, eu não quero que vocês façam mal a ele. E o povo disse para aquele senhor, mas ele matou o seu filho. E aquele senhor ficou parado, pensativo, e ele disse, então eu vou adotá-lo. Então você pode olhar para essa história e a gente fica ao mesmo tempo assim impactado, né? Com a história desse homem, porque ele disse assim, ele matou meu filho e eu vou adotá-lo. E foi exatamente o que Deus fez por nós, né? Exatamente o que Deus fez pela humanidade, né? O homem, Jesus morreu por causa do homem, por causa do pecado do homem, né? O Filho de Deus, o único Filho de Deus, morreu por causa do pecado do homem. E Deus olhou para nós e disse, eu vou adotá-los, né? Como filhos. Olha que tremendo isso. Então isso é o amor sacrificial. E muitas vezes nós precisamos entender que o amor, ele requer sacrifício, né? O amor, ele requer que a gente também muitas vezes faça sacrifício. Às vezes existe o amor que a gente precisa fazer no sacrifício no casamento, né? Nos relacionamentos. Muitas vezes a gente precisa se comprometer com pessoas que muitas vezes não estão comprometidas com a gente. Ou fazer o bem para uma pessoa que nos odeia, como a própria palavra de Deus nos ensina, né? Que a gente tem que amar o nosso inimigo, que a gente tem que, né, fazer o bem, pagar o mal com o bem.
Muitas vezes isso não são atitudes fáceis de se ter, mas são atitudes essenciais na vida de um cristão, né? Nós precisamos amar independente do que a gente recebe de volta. Não é fácil amar de verdade. Muitas vezes o preço a ser pago é mais alto do que se imagina. Primeiro nós temos que aplicar o nosso tempo, nosso vigor, nosso dinheiro. Depois ainda vamos ter de gastar algum tempo reabastecendo-nos, né? Para podermos continuar gastando os nossos recursos. Entretanto, a recompensa do amor sacrificial é bem maior do que podemos imaginar. E o nosso grande exemplo é o nosso Deus, né? Amor radical, nosso quarto tipo de amor, que está em Mateus 5, 39 e 41, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Isso parece radical, né? Mas o amor radical, ele rompe com o ciclo de hostilidade nos relacionamentos humanos. Temos de aprender a absorver os tapas do dia a dia. As fechadas no trânsito, as invasões de fila bem na nossa frente e as interrupções numa conversa. Temos de nos tornar menos defensivos e aprender a absorver algumas agressões em vez de revidá-las, né? Quando andamos a 2ª milha e ultrapassamos a cota mínima de serviço, indo além do exigido, causamos nos outros efeitos que são difíceis de se esquecer. O amor radical, ele é um amor tremendo, sabe? Assim como o amor sacrificial, o amor radical é algo que mostra realmente quem nós somos em Cristo. É ali que o nosso caráter é exposto. Por isso que esse tipo de amor faz parte de um bom caráter, porque ali você verifica, ali você, né, consegue constatar o tipo de caráter que uma pessoa tem. Por isso que esse tipo de amor é algo que as pessoas não esquecem. Quando uma pessoa é grossa ou uma pessoa vem com 7 pedras, como a gente diz na nossa cultura, né? Muitas pessoas dizem, né? A pessoa ali veio com 7 pedras na mão, e você devolve com amor, aquilo impacta a vida da pessoa, porque as pessoas hoje no mundo, elas estão acostumadas a receber muita grosseria, muita ofensa, né? As pessoas são ofendidas diariamente, as pessoas não têm mais paciência, a gente vê muita falta de paciência, a gente vê pessoas se voltando umas contra as outras. Então quando alguém, né, que é um cristão, que é um filho de Deus, chega para uma pessoa e está recebendo uma grosseria e devolve com amor, aquilo impacta a vida das pessoas, né? E você precisa entender o contexto. Na época que Jesus escreveu isso, na cultura do tempo em Jerusalém, naquela época, receber um tapa no rosto era a maior afronta que se podia imaginar, né? Ainda hoje, quando alguém nos insulta, dizemos, foi um tapa na cara, né? Então, era uma situação para aquele povo muito difícil. Jesus vem e diz para eles, se alguém te ferir na face direita, oferece a outra, né? Então, era algo assim que para eles era radical, nossa, né? Então, não revidar, não gritar, não chutar, não xingar, né? Mas simplesmente olhar nos olhos de uma pessoa e exalar o amor, nossa, é algo realmente de uma pessoa de caráter, é algo que a gente tem que trabalhar em nós, é algo que a gente tem que, sabe, analisar, a gente tem que buscar, né, dar o nosso melhor, porque lembrando-se, né, de quem nós somos em Cristo, né, qual é o nosso propósito na Terra, por que nós estamos aqui, o que Deus tem para fazer através das nossas vidas. Lembrando de que nós somos em Cristo é que a gente consegue vencer todas as coisas, que a gente consegue viver esse tipo de amor, né? Amor firme,
amor terno, amor sacrificial e amor radical. E a nossa conclusão na nossa aula de hoje, ela se resume no seguinte: precisamos de coragem para nos juntar a uma família que é mal compreendida no mundo. Executar as tarefas que Deus designou para os seus filhos exige disciplina. Precisamos ter visão para superar os problemas inevitáveis e para enxergar o que Deus está fazendo na vida dos seus filhos. É preciso perseverança para permanecer ao lado de irmãos e irmãs quando é muito mais fácil seguir o nosso próprio caminho. Sobretudo, é necessário amor para manter a família de Deus unida e para alcançar outros e convidá-los para se juntarem a ela. E esse amor tem que ser firme, terno, sacrificial e radical. E lembrando sempre que nós não estamos sozinhos nessa jornada. Nós contamos sempre com a presença, o conselho, a força do Espírito Santo de Deus. Então vamos guardar isso hoje, vamos levar com nós isso hoje, sabe? Vamos trabalhar o nosso caráter. Eu gostaria que cada um de vocês analisassem esses tópicos mencionados aqui hoje, né? E que você, como um futuro líder, né, de uma equipe ministerial, que vai liderar pessoas, você provavelmente vai encontrar pessoas aí no seu caminho com falta de caráter. E eu gostaria que você analisasse como você lidaria com essa situação, né? E também que você sonde o seu coração. Porque ninguém há melhor que você, junto com a ajuda do Espírito Santo, pedindo a Deus que sonde o seu coração, porque Ele te conhece. Ele te conhece, Ele te guia, Ele te conduz. Então peça a Ele hoje que sonde o seu coração e mostre a você o caminho o qual você deve andar. Dessas características do caráter que a gente estudou aqui hoje, analise cada uma delas individualmente na sua vida. Analise a sua coragem. Se você tem coragem para admitir as coisas na sua vida, se você tem coragem para reconhecer que precisa de mudança em algumas áreas, esse é o primeiro passo, esse é o primeiro tópico, né? Porque a partir dali é que você vai mudar muitas áreas da sua vida, quando você tiver coragem para reconhecer que você precisa fazer isso. Peça a ajuda do Espírito Santo para ver se você tem disciplina na oração, disciplina na leitura da palavra, disciplina no estudo, né? A disciplina nas outras áreas da sua vida que englobam nos seus relacionamentos, nas suas finanças, no seu trabalho, né? Depois vai para a visão. Né? Vê aonde está faltando visão, como você tem visto a sua vida hoje, como você tem visto os seus problemas hoje, como algo sem solução, ou você tem olhado para o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas e não há impossíveis para Ele. Siga com perseverança, né? Analise a sua vida, eu preciso ter perseverança, eu preciso resistir até o fim e nunca desistir, e não deixar que nada me afaste, porque a palavra de Deus diz que nada pode te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então siga com essa convicção de que nada pode te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E siga em frente e lute junto com o Senhor, Ele estará contigo em cada passo do caminho. E por último, busque o amor. Em todos os sentidos, sabe? Seja uma pessoa de amor firme, que ajuda pessoas a se arrependerem, que ajuda pessoas a voltarem, né, a estarem com o Senhor, a comunhão. Se você conhece alguém que hoje está precisando, que cometeu um erro e que está aflita, que está angustiada, que se afastou de Deus, procure essa pessoa e mostre um amor firme, um amor que fala a verdade, mas um amor terno, que mostra para ela quem ela é em Deus, quem ela é em Cristo. O quão importante, que tesouro importante ela é para Deus. Sabe, segure na mão dela, ande junto, caminhe com ela. Tenha o amor sacrificial em sua vida. Sacrifique muitas vezes o seu tempo, né, os seus sonhos, para ajudar outras pessoas, para amar outras pessoas. E o amor radical, né? Dê a outra face, sim, sabe? Abre o seu coração para mostrar para as pessoas lá fora deste mundo que existe um grande amor. E este amor vence tudo. Amém? Foi uma alegria estar aqui com vocês nesta aula hoje, e eu vou fazer uma oração para a gente encerrar este momento. Agradeço a todos que estão acompanhando essa escola,
E eu sei que Deus vai fazer grandes coisas na vida de vocês. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento de aprendizado na tua presença. Senhor, que enquanto cada uma dessas pessoas estiver ouvindo este vídeo, estiver aprendendo sobre este assunto, que o teu agir, Espírito Santo, esteja ministrando no coração de cada um deles. Que cada um deles esteja tendo um momento de reconhecer, de analisar a sua vida na tua presença, de buscar a ajuda tua, Espírito Santo, para mudar aquilo que precisa ser mudado, para melhorar aquilo que precisa ser melhorado, para crescer no amor, para crescer, sabe, Senhor, na perseverança, para andar o caminho da vitória, o caminho do Senhor. Senhor, ministre na vida de cada um deles, eu te peço. Traz cura emocional, traz libertação, Senhor. Traz, Senhor, a tua força que nós precisamos para vencer todas as dificuldades. Pai, abre os olhos espirituais de cada um deles, mostrando a eles, Senhor, hoje, agora, neste momento, que eles têm solução, que tudo tem solução, que tudo é possível para Deus e que eles comecem, Senhor, através da visão espiritual, ver a solução para aquilo que tem afligido o coração deles, a solução para aquilo que tem impedido eles de seguir em frente. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora, ministre, Deus, no coração deles. Traz de volta aqueles que se perderam, aqueles que se afastaram. Senhor, e que eles não olhem para eles, que eles não olhem para as circunstâncias, mas que eles olhem para o amor de Deus que está em Cristo Jesus. E que eles se entreguem a esse amor, Senhor, se joguem nesse amor e vivam esse amor. Pai, eu sei que o Senhor estará com eles todos os dias de suas vidas, porque é a tua promessa na palavra que o Senhor estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos neste momento, agradecidos. Amém. Amém, pessoal? Então, até a próxima. Que Deus abençoe todos vocês.